Então vamos aos ingredientes. Para a massa, farinha de trigo, margarina, creme de leite e uma pitada de sal. Aí você mistura bem, gente, assim, tem que ficar amassando com o garfo, porque não pode ativar o glúten da massa, senão ela fica elástica e a ideia é ela ficar mais quebradiça, né? Aí aqui eu continuo amassando e daqui a pouco eu vou colocar uma colher de sopa de água, só para chegar no ponto. Aqui foi o suficiente, uma colher de sopa. Aí eu vou amassando assim, ó, sem ficar sovando a massa, só apertando mesmo com as mãos, da forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Vai amassando, juntando tudo. Bom, aqui eu já cheguei no ponto. E aí a gente vai levar para descansar na geladeira por um tempo até ela ficar gelada, mais ou menos 1 hora. Aí eu enrolo num plástico filme para ela ficar bem vedada e leva para geladeira. Essa massa ficou bem saborosa, eu nunca tinha feito dessa forma e eu gostei, com creme de leite, e a receita vai ficar aqui na descrição do vídeo, os ingredientes. Então aqui eu tava enrolando no papel filme e depois eu levei pra geladeira. Para o recheio, eu coloco na panela 1 colher de margarina e aí eu vou fritar o alho e a cebola. Agora o alho. Depois eu venho com o peito de frango, 400 gramas. Ele foi cozido, né, com água Você pode fazer com o tempero da sua preferência para cozinhar o frango. Uma dica que eu dou é você cortar em cubinhos bem pequenininhos antes de cozinhar. Isso vai fazer com que os fiapinhos, né, ficam menores e melhores. No meu caso, eu acabei esquecendo de fazer assim, então ficou bem longo os fios, né, do frango. Aí é que eu coloquei os temperos. Tomates, coentro, pimenta do reino, um pouco de colorau. E eu misturo bem. E agora a gente acrescenta o leite. O leite, ele vai trazer cremosidade pro recheio. E aí também um pouco de farinha de trigo, que, né, não deixou com gosto ali do amido de milho. E também coloco o creme de leite. Depois vocês vão ver que eu acrescentei mais leite, porque eu achei que ficou faltando. Aí depois eu vou colocar certinho pra vocês a quantidade exata e que fica bom, tá bom? O meu até faltou um pouquinho de leite, então eu vou acrescentar na receita pra vocês. Aqui eu acrescentei mais um pouco, né, de leite. E um pouquinho de farinha também. Ele fica bem cremoso. Aí mistura. E no final, depois eu acrescentei 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Vocês podem colocar também depois queijo, catupiry. Aqui você tem que acertar no sal também, dependendo de como você cozinhou o frango, às vezes vai precisar só de um pouco, então vai provando e colocando a gosto. Então eu venho aqui com o requeijão cremoso. Vai dar um sabor, né, também. Bom, depois eu coloco numa vasilha, né, para esfriar e sempre colocando um papel filme ou um plástico em contato com o recheio, porque como tem leite, essas coisas, ele vai formar uma película. Então, para que isso não aconteça, a gente cobre em contato com esse plástico filme e deixa esfriar completamente. Então, a massa ficou na geladeira e o recheio também fica esfriando. Aqui, gente, para abrir a massa, eu usei um daqueles plásticos que vende no mercado para colocar embalagens, né, de plástico para colocar alimento.
Aí eu pego um pouco a maioria da massa e deixei só um pedacinho ali pra tampa. Aí eu abro assim e coloco mais um plástico por cima. E aí, como eu não tenho um rolo, eu usei esse negocinho aí que eu uso pra regar o bolo com calda. E aí deu super certo também, nem precisou de rolo de massa. Aí eu vou fazendo num tamanho que ultrapasse o tamanho da forma, depois eu vou mostrar aí, colocando a forma assim por cima, porque aí ele vai pra lateral também, então você já faz fundo e lateral com essa circunferência. E dessa forma também vai ser bem mais prático de você colocar ele dentro da forma. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, com o plástico de baixo, eu levanto a massa, segurando por baixo ali, pego a forma de fundo removível. Dá pra fazer sem também, mas eu acho que facilita com o fundo removível. Aí eu coloco a massa assim e vou ajustando depois com a mão. Quem não tem o fundo removível pode fazer sem também, só que aí você tem que ter certeza que sua massa ficou bem assada. A minha, por exemplo, ficou 1 hora no forno. Aqui eu acho que eu tive que reajustar, então eu tirei e coloquei de novo. E aí eu tirei o plástico e fui ajeitando com a mão mesmo, apertando bem as laterais e ali no fundo também, pra fazer a voltinha. Essa massa tava bem fofinha e a gente tem que trabalhar com ela gelada, tá? Porque como é a base de manteiga, ela amolece muito rápido. Bom, aqui eu venho tirando com a faquinha o excesso, tentando fazer ali o mais retinho possível em toda a volta. E essa massinha que sobrou a gente vai juntar com a outra pra fazer a tampa. Deu certinho essa quantidade. Bom, aí eu vim agora com o recheio. Ó, como eu falei pra vocês, como o frango não foi cortado muito pequeno, dá pra ver vários fios ali de frango. Então, pra que ele fique menor, realmente, antes de cozinhar, corta os cubinhos de frango bem pequenininho. Que aí, na hora que você desfiar, ele já fica no tamanho certo. Então, eu usei aqui as 400 gramas de frango que eu separei, né, depois do cozimento. Eu acho que ultrapassou de 400 gramas depois que eu coloquei os temperos, né? Acaba que acrescenta um pouquinho, mas muito pouco. E depois eu coloquei todo o recheio e agora eu vou abrir a massa, a tampa. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu achei que nem ia dar porque ficou bem fininha, mas no final deu tudo certo. Essa quantidade deu para uma forma de 17 centímetros de diâmetro e de altura deu mais ou menos 5 centímetros. Aí eu venho aqui da mesma forma, com a mesma técnica. E aí eu vou apertando agora, unindo o que tá na forma com a tampa. Aí eu vou apertando, juntando as duas partes. Ali faltou um pouquinho, eu tive que arrancar pra poder acrescentar ali. Bom, depois que eu apertei, eu vim tirando o excesso. Depois eu pego uma gema e vou pincelando por cima, pra dar aquela cor douradinha bonita. E aí, enquanto eu tava montando, eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus e levei pro forno e ele assou em 1 hora, totalmente assado em 1 hora. Aqui eu tava desenformando. Aí, ó, com a forma com fundo removível é bem mais simples. Aí, com a faca, consegui tirar do aro e colocar num prato. Eu achei muito linda essa torta, ficou muito bonita e saborosa. Ficou muito recheio, então quem não gostar de muito recheio pode diminuir a quantidade ali na altura ou mudar para uma forma maior de 20 centímetros de diâmetro. Aqui eu cortei super quente, né, porque o pessoal daqui de casa já tava querendo comer. E aí eu cortei quente e acaba que ele dá uma desenformada, né? Assim, não sai uma fatia perfeita, mas esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.